Olá, meus amigos. Este mês, novembro de 2017, está fazendo um ano que eu saí da igreja Mormon, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido este um ano fora da igreja. Eu gostaria de quebrar alguns tabus, né? Alguns de vocês têm acompanhado a minha jornada desde que eu comecei a fazer os vídeos, né? Eu tinha duas intenções quando eu comecei a fazer esses vídeos. Primeiro, desabafar. Desabafar a minha indignação de ter sido enganada, de terem mentido para mim, contado para mim uma história fabricada que não existia, que não era real. E segunda razão foi dividir com vocês informações sobre a verdade, né, a verdadeira história da igreja, informações que a maioria delas a gente não encontra em português ainda. Talvez nunca vai encontrar, não sei. E além do que, como a igreja aqui está aqui há muito mais tempo, eu acho que 2 ou 3 gerações à frente da igreja no Brasil, eles vivem experiências aqui que a gente no Brasil ainda não experimentou. Então eu achei muito interessante dividir com vocês, né, porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber a verdade, né? Os mormons, a maioria deles, né, é um povo tão trabalhador, povo de boa fé, né? E merece saber a verdade e fazer uma escolha consciente, né? Ficar ou sair, né? Eu já falei isso outras vezes e vou falar de novo agora. Eu não me acho dona da verdade. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de me colocar acima de ninguém. Eu espero sinceramente que ninguém me tome como referência, né? Pra nada. A Vânia falou isso, então é isso. Não, né? Eu espero que você que sempre questione, não só a mim, mas a todas as pessoas que vierem te passar alguma informação, né? Espero que você questione, pesquise, forme tua própria opinião. Durante esse um ano eu tenho experimentado, tenho tido experiências que quebram por si só, quebram tabus, né? Que existem na igreja. Por exemplo, quando você sai da igreja, você não perde bênçãos especiais. Você não é amaldiçoado. Você não está sob o poder de Satanás. Não necessariamente você vai ter problemas no teu casamento. Você vai ter problemas no teu casamento se você tiver que ter. Se tiver que acontecer uma situação de adultério ou alguma coisa assim, vai acontecer você estando dentro ou fora da igreja. E você sabe disso, né? Não é porque você saiu da igreja que teus filhos vão agora cair no mundo. Que agora você vai ter problemas de vício, né? Só se você quiser, né? Não é uma coisa automática. Existe essa lenda na igreja, né? Um mito, né? Um tabu. De que se você sair da igreja, quebrar os convênios que você fez agora, Satanás vai te pegar. Isso é um tabu, tá bom? Essas histórias são coisas que homens inventaram. A doutrina mormon, a teologia mormon, ela foi criada por homens e ela tem sofrido evoluções conforme as gerações vão se passando e outros homens da mesma origem, né? Todos americanos, todos brancos, todos de sangue nobre dentro do mormonismo, eu diria, né? Descendentes de pioneiros, a maioria deles. Eles criam essas filosofias, tá bom? Então são filosofias, realmente são filosofias dos homens mescladas com escrituras. Então isso não existe, tá bom? Uma pessoa não sai da igreja só porque agora ela quer pecar, como se não fôssemos todos pecadores, né? Mormons ou não. Então você não precisa sair da igreja para pecar, né? Você peca lá dentro, né? São tabus. A vida segue seu curso. As coisas que a igreja ensina, elas são boas, como por exemplo, renovo familiar é uma coisa boa, eu não vou dizer que não. Fazer visitas de mestres familiares e professores visitantes é uma coisa boa, eu não vou dizer que não. Pagar o dízimo, você está ajudando, você tá sendo altruísta, mas tudo bem. Uma coisa boa? Pode ser. Guardar a palavra de sabedoria é uma coisa boa, guardar a lei da castidade é uma coisa boa. Sabe qual é o problema? É a autossabotagem que eles incutem para você subliminarmente, eu diria. Ou seja, se um filho teu chega à idade da adolescência e começa a aprontar
sabotar, né? Como a maioria dos adolescentes faz, você se auto-sabota e você provavelmente vai pensar automaticamente assim: se nós estivéssemos fazendo reunião familiar toda semana como tem que ser, esse menino não estaria tão rebelde. Palavra de sabedoria seria uma coisa muito boa se você, quando toma um copo de café lá, você não sentisse aquela culpa. Ai, meu pai, agora eu vou perder minha recomendação, tem que falar pro bispo, né? Porque agora eu tomei café, tem que conversar com o bispo, não sei nem se ele vai renovar minha recomendação, porque eu quebrei a palavra de sabedoria. Pagar o dízimo seria uma coisa boa se você não tivesse a ameaça de que se você não pagar, você não vai ter sucesso financeiro, você não vai prosperar. E você não é digno de entrar no templo, você não tem um selo de qualidade se você não pagar o dízimo. Isso é autossabotagem, né? Eu escutando um podcast outro dia, esse pai compartilhou a experiência que ele teve quando ele ainda era ativo na igreja. O filho dele estava de casamento marcado, né? Ele ia se casar no templo, mas o pai dele, esse senhor, ele estava tendo sérios problemas financeiros e tinha parado de pagar o dízimo há algum tempo. Ele estava devendo $20 mil de dízimo, né? Ele foi conversar com o bispo para renovar a recomendação dele, poder assistir o casamento do filho dele no templo. Sabe o que o bispo falou? Você precisa pagar a sua dívida com a igreja, $20 mil. Aí eu te dou a recomendação e você pode assistir o casamento do teu filho. A igreja é de homens, a igreja não é de Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo não endossa preconceito, separatismo, exploração. Bom, isso foi só um parêntese. Então é autossabotagem, sim. É bom viver a lei da castidade? Mas o problema é que se você resolve ter relação sexual com uma pessoa que você realmente ama, você agora vai se sentir como se você não vale nada. Agora você não merece entrar no templo. Agora você cometeu um pecado quase tão grave quanto assassinato. Então você pode sim ter excelentes atividades com a tua família, você pode viver a tua própria palavra de sabedoria, ou seja, ter hábitos alimentares saudáveis. Você pode dar o dinheiro para entidades que realmente precisam e ajudar pessoas que realmente precisam. E também você pode manter um comportamento sexual seguro e saudável, sem precisar se autossabotar. Então, quando o mormonismo traz essa autossabotagem para a tua vida, o problema começa aí. Como eu perdi isso, então eu sou uma pessoa livre hoje. Eu tenho os mesmos... eu vivo a vida de uma forma tão saudável quanto eu vivia dentro do mormonismo. Porém, eu tomo meu café, sim, e me faz bem. E faço outras coisas. Mas nada degradante, eu não cometi adultério porque eu saí da igreja. Bom, enfim, essas coisas que eu queria quebrar esse tabu. E eu queria falar para vocês uma coisa, só fazendo assim uma retrospectiva desse um ano que passou, né, fora da igreja, eu aprendi que, como eu já comentei com vocês aqui anteriormente, pessoas têm experiências espirituais com Buda, com o Corão, com Ganesha, com o livro de Mórmon, em várias outras denominações religiosas e filosofias de vida. Pessoas têm experiências espirituais, então isso me ensina uma grande lição, que eu não sei de nada. Eu estou com quase 46 anos de idade e eu sei que eu não sei de nada, mas de uma coisa eu sei, e disso você também sabe, que nós somos todos iguais. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que um dia o meu coração vai parar de bater. Eu vou parar de respirar. Esse dia, eu não sei quando vai acontecer. Ele pode acontecer, ele pode chegar a qualquer momento. Ninguém tem um certificado. Quando nasce, ninguém recebe um certificado dizendo quantos anos você vai ter para viver a tua experiência humana neste planeta. Esse dia pode chegar a qualquer momento. E quando eu penso nesse dia, eu sinto uma paz muito grande no meu coração. Eu não tenho a menor ideia do que tem do outro lado, porque eu descobri que as coisas que eu acreditava que existiam do outro lado são nada mais, nada menos do que criações da mente humana. Filosofias dos homens mescladas com escrituras.
Então, eu sinto uma paz muito grande quando esse dia chegar. Eu posso dizer que eu tenho a minha consciência tranquila diante da minha família, diante desse ser que talvez exista, que está lá em cima, né, olhando pra gente. Eu não, ainda estou reconstruindo a minha crença aqui, né, a minha religiosidade, né. E isso é muito bom. E eu vou sim continuar, enquanto eu estiver respirando, eu vou continuar lutando contra o preconceito, porque nós somos muito mais iguais do que podemos imaginar. Nós somos só seres vivendo uma experiência humana, independente da nossa classe social, da nossa religião ou ateísmo, independente da nossa orientação sexual. Enquanto eu tiver forças, eu vou seguir a minha consciência. Eu vou lutar contra o preconceito com todas as minhas forças mesmo. Eu costumava, quando eu era mormon, eu costumava ter meus olhos na eternidade, né? E eu minimizava a minha experiência terrena. Hoje, como eu sei que nada daquilo é verdade, eu vivo cada dia como se fosse o último. E eu falo para vocês isso com sinceridade. Eu realmente vivo cada dia como se fosse o último. Eu curto cada coisa que eu posso, as coisas mais simples. Hoje eu estava parada no semáforo, indo para o trabalho, e eu olhei no fio de luz e estava cheio de passarinho. Tem uns passarinhos aqui que eles aparecem no inverno. E tava assim, uma fila imensa. Eu fiquei olhando e me perdendo assim, olhando para eles. E de fundo tinha as montanhas e o céu. E eu pensei, gente, isso é maravilhoso. Focar na experiência humana é muito melhor do que focar numa tal de uma eternidade que você nem sabe como vai ser, porque as pessoas inventaram isso. Minha sugestão para você é: defende o que você acredita. Divide teu conhecimento. Expressa as tuas opiniões, mas não impõe. Tenta não posar como dono da verdade, porque você não é, nem eu, e nem ninguém. A gente vai parar de respirar um dia, essa é a única coisa que a gente sabe. Vive esse dia hoje com intensidade, abraça teus filhos, ama teu cônjuge, ama teu próximo. Não julga. Não julga a partir de livro nenhum, porque isso é muito injusto. É muito injusto. Somos só seres humanos num planeta. Somos iguais. Eu agradeço muito o apoio de muitos de vocês nessa coisa que acabou se tornando um projeto. Esse canal se tornou um projeto, né? Que eu espero sinceramente que esteja fazendo bem, não o mal. Que esteja edificando e não destruindo. Que esteja libertando e não aprisionando, não escravizando. Não sou a dona da verdade. De novo, ame hoje. Seja feliz hoje. Abrace hoje, porque tudo que você tem é hoje. O resto são filosofias dos homens, algumas mescladas com escrituras e outras não. Obrigada pelo carinho imenso que muitos de vocês têm me mandado, que eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por eles. Obrigada por me escutar. Desculpa as lágrimas. Nos falamos na próxima. Tchau, tchau.